A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais essa rica oportunidade que Deus nos concede para trazer um pouco da palavra de Deus para conhecimento de todos. Hoje nós iremos tratar a respeito do livro de Atos, capítulo de número 18, versículos de 1 a 28, a qual vai tratar Paulo em Corinto e em Éfeso e a sua volta para Jerusalém. É do nosso conhecimento que nós sabemos que Paulo ele vai continuar sendo rejeitado pelos judeus por onde passa. Ele se voltará para os gentios que sempre recebem melhor o evangelho em seus corações, com alegria e esperança. Ele pregará e ministrará e viajará por várias cidades e nações, levando as boas novas. E ele terá ajuda de Priscila e Áquila, e terá ajuda também de Apolo, que também pregará sobre o poder, com poder, o reino de Deus. Nós temos que lembrar que no capítulo de número 17, no contexto, que a gente está estudando, Paulo e Silas, eles pregaram e foram perseguidos em Tessalônica e depois em Bereia. E chegando em Atenas, Paulo ele vai pregar na coluna de Marte acerca do Deus desconhecido, aos atenienses sábios e filósofos, cheios de conhecimento, mas que não conseguem receber o evangelho de Jesus. E Paulo acabou dizendo a eles: nós somos geração de Deus, vivemos por ele. Nós iremos entrar agora no capítulo de número 18, a qual Paulo ele vai continuar o seu trabalho missionário, visitando várias cidades e divulgando o evangelho. Ele vai passar um tempo considerável em Corinto, onde ele conhece Áquila e Priscila, dois fabricantes de tendas, e converte muitas pessoas ao cristianismo. No entanto, ele também enfrenta oposição dos líderes judeus da cidade. Eventualmente, ele deixa Corinto e continua suas viagens. No geral, Atos de número 18 destaca os desafios e sucessos do trabalho missionário de Paulo, bem como o crescimento da igreja cristã primitiva. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo de número 18, versículo de número 1, para entendimento de todos os irmãos. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Irmãos, nós temos que entender que Corinto era a capital política de Acaia. Era também um centro de adoração de Afrodite, ou seja, a deusa da fertilidade, e tinha o maior templo de Apolo. Por causa da natureza licenciosa do culto religioso a Afrodite, Corinto tinha a reputação de ser uma cidade imoral. Desde o quinto século a.C., os gregos usavam uma expressão agir como os coríntios, como sinônimo de imoralidade sexual. O versículo segue, no livro de Atos, capítulo de número 18, 2 e 3, vai dizer assim para a gente: e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. O que nós temos que entender com isso, irmãos? Todos os jovens que estudavam com os rabinos, eles tinham que aprender uma profissão. Fazer tendas era um ofício de quem trabalhava com couro.
A província da Sicília, de onde era Paulo, era conhecida por sua fabricação de tecido feito de pele de cabra, de pelo de cabras, perdão. Versículo de número de 4 a 6, irmãos, vai nos dizer da seguinte maneira: E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. O que Paulo quis nos dizer a respeito destes versículos, irmãos? Paulo, sempre que ele entrava em uma cidade, ele costumava procurar os judeus primeiro. Foi por isso que em Corinto ele começou a falar de Jesus nas sinagogas. Depois de muitas tentativas para alcançar os judeus em Corinto, como disse o versículo 4 aqui, todos os sábados que ele disputava nas sinagogas e convenciam a judeus e gregos, algo que lhe trouxe pouco resultado. O que Paulo fez? Paulo ele voltou sua atenção quase que exclusivamente para os gentios. E versículo de número 7 vai continuar dizendo: E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. O que Paulo vai nos mostrar aqui a respeito do versículo de número 7? Ele entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Ou seja, a maioria dos romanos tinham 3 nomes. O nome deste homem era Tito Justo. Pelo que lemos na carta de Paulo aos Coríntios, é bem provável que Justo fosse o mesmo homem chamado de Gaio em 1 Coríntios de 1, versículo 14. Seguindo, irmãos, versículo de número 8 a 11, vai dizer assim a palavra de Deus: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muito dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Maravilhoso nós entendermos aqui, irmãos, que quando Deus fala para Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Ou seja, tendo em vista o tratamento rude que Paulo estava recebendo, aonde quer que ele fosse, Paulo deve ter ficado muito confortado com a promessa divina de que ninguém lançaria a mão dele para lhe fazer mal ou açoitá-lo em Corinto. Versículo de número 12, irmãos. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo,
e o levaram a tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. O que nós temos que entender aqui, irmãos? Na primavera de 51 ou 52 depois de Cristo, um procônsul chamado Galho foi escolhido pelo Senado romano para governar a província da Caia, ou seja, na Grécia. Galho, ele era irmão do famoso filósofo estoico Sêneca, que tinha grande influência em Roma. Os líderes judeus acharam que aproveitariam o novo governador para se livrarem de Paulo e do Evangelho de Jesus Cristo. Levar Paulo diante do tribunal, irmãos, do governador, para ser julgado seria algo fabuloso para eles. Se o governador romano considerasse o cristianismo ilegal, isso resultaria em grande motivação para os cristãos serem perseguidos. Versículo de número 14, irmãos. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho, nada destas coisas o incomodava. Interessante nós entendermos aqui, irmãos, nestes versículos, que, como diz a palavra aqui, Paulo, ele não precisou nem abrir a boca para defender a sua fé. Deus, ele já tinha providenciado a defesa. Olha que benção. Ele fez com que Galho tomasse a decisão correta. Nenhum crime havia sido cometido contra Roma. Galho considerava o cristianismo uma seita judaica. E como o judaísmo ele era uma religião reconhecida pelo Império Romano, essa seita em nada violava a lei romana. Galho fez com que os seus oficiais expulsassem os acusadores de Paulo da sua presença. Ou seja, mais uma vez, a soberania da mão de Deus preservou a vida do seu servo fiel. Glória a Deus por isso. Versículo de número 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Nós temos que entender aqui, irmãos, que Paulo raspou a cabeça como parte do voto nazireu que havia feito. Números capítulo de número 6 vai nos lembrar muito a respeito desse voto. Esse voto seria cumprido em Jerusalém, onde o cabelo seria apresentado a Deus. Os votos eram feitos como um ato de gratidão a alguma bênção recebida de Deus, ou seja, como um livramento que Deus dera a Paulo em Corinto, ou como parte de uma petição para uma bênção futura. O voto, irmãos, ele envolvia não beber vinho, não cortar cabelo por determinado período de tempo. Concluindo o período, o cabelo era cortado e queimado com um sacrifício, como se a própria pessoa estivesse oferecendo a Deus em holocausto. Paulo, ele refez todos os seus planos de viagem
porque queria chegar a Jerusalém a tempo de cumprir o seu voto. Versículo de número 19, irmãos. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes, se despediu dele, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Interessante nós entendermos aqui, irmãos, que Paulo ele tentou ir para Éfeso antes, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. Nós sabemos como, nós não sabemos, irmãos, como ou porquê, mas durante a segunda viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo impediu de ir para o sudoeste, que o levaria para Éfeso. Ao invés disso, Paulo ele foi para noroeste, para o porto de Troade, no mar Egeu, onde recebeu o chamado para ir à Macedônia e pregar o evangelho à Europa. Irmãos, se confiarmos nosso caminho a Deus e crermos que tudo acontecerá a seu tempo, como fez Paulo, nós estaremos sempre no lugar certo, na hora certa. Versículo de número 22 diz assim: E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Nós bem sabemos, irmãos, que Paulo ele cumpriu seu voto quando foi a Jerusalém, saudando a igreja ali. Depois, ele voltou para a igreja em Antioquia, que o enviara, e completou a segunda viagem missionária, onde ele percorreu mais de 500 quilômetros. Antioquia ficava no norte de Jerusalém, mas em um nível mais baixo. Versículo 23 vai dizer assim para a gente, irmãos: E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ou seja, irmãos, partiu passando sucessivamente pela província. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele voltou à Ásia Menor para visitar as igrejas que ele mesmo fundou em suas viagens anteriores. Algumas dessas cidades, para conhecimento de todos, foram Derbe, Listra, Icônio, Antioquia e Éfeso. Versículo de número 24, irmãos, vai dizer assim: Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Ou seja, Apolo era natural de Alexandria. Esse judeu de nome grego era da segunda maior cidade do Império Romano. Alexandria, irmãos, era uma cidade portuária ao norte da costa do Egito. Fundada por Alexandre o Grande, essa cidade era cosmopolita. Ali viviam, irmãos, egípcios, gregos, romanos, mas quase um quarto da população era de judeus. A tradução grega das escrituras hebraicas foi feita nessa cidade cerca de 150 anos antes do nascimento de Jesus. A cidade era famosa por sua grande biblioteca, considerado o centro cultural e educacional do mundo. Versículos de número 25 a 27, irmãos, diz assim: Este era instruído no caminho do Senhor
e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar para a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. O que quer dizer com isso, irmãos? O batismo de João era o batismo do arrependimento, uma preparação para a vinda do Messias. Os seguidores de João espalharam-se pela Ásia Menor e pelo Egito. Apolo era um discípulo de João Batista e, ao que parece, ele não sabia nada sobre a obra concluída por Jesus na cruz, a sua ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Versículo de número 28 vai dizer assim: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O que a palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos? Que Apolo, com grande veemência, ele convencia publicamente os judeus. Muitos dos cristãos em Corinto eram gentios e oponentes fáceis de serem vencidos por alguém que conhecesse bem as escrituras hebraicas. No entanto, os argumentos desses judeus eram refutados com brilhantismo por Apolo, um novo apologista, ou seja, conhecedor da palavra de Deus, judeu cristão. Glória a Deus por isso. Irmãos, concluindo o nosso livro de Atos, versículo 18, o livro de Atos no capítulo de número 18, ele vai nos ensinar que o evangelho ele se espalha assim como Jesus disse, como um fermento na massa. Paulo ele segue visitando as cidades e as nações, sendo agraciado com vários auxiliadores vindo da parte de Deus. Ou seja, nós vimos que Áquila e Priscila são um exemplo disso, um casal humilde e obediente aos mandamentos de Deus, a qual eles ajudam Paulo sobremaneira e em tudo. E é assim em nossa caminhada, irmãos. Deus nos presenteará com amigos, companheiros, irmãos de fé, para nos ajudarem a concluir o nosso propósito. Justo e Crispo, também filhos na fé de Paulo, são salvos, e todos os da sua casa. Isso levantou a acusação de alguns judeus, que levaram Paulo perante Galho, que não quis se envolver na questão, como nós vimos no capítulo 18 de Atos. Deus ele fala com Paulo, diz que nenhum homem tocará nele, e Paulo continua sua missão, salvando e pregando a salvação. No caminho, Áquila e Priscila, como nós vimos no texto, conhecem Apolo, um jovem de Alexandria que conhecia parte da mensagem, o qual foi ajudado por eles a ter a visão completa da obra de Jesus, e não somente o que conhecia. Ou seja, irmãos, não perca essa oportunidade. Deus colocará pessoas assim em nossa vida, que necessitam de mais conhecimento, e assim também poderá
nos ensinar alguma coisa. O Evangelho, irmãos, é difundido entre gentios, gregos, judeus, alexandrinos, ou seja, Jesus, ele se torna conhecido entre nós. Amém? Que Deus possa abençoar vocês e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.